Na página 99, diz que no primeiro exercício, um professor de física levou seus alunos da primeira série do ensino médio para o laboratório, ofereceu alguns instrumentos de medida com a finalidade de avaliar a capacidade de seus alunos e lerem corretamente as medidas feitas, levando em conta a precisão dos instrumentos. Esses instrumentos, entre eles, havia uma régua milimetrada, uma régua em milímetros. Cuidado! Para cada grupo medir a largura das folhas de sulfite. Foram escolhidos 5 grupos para apresentarem as suas medidas. A alternativa correspondente seria, na alternativa A, ele colocou 21,250 centímetros. Analisem. 21 centímetros. O que vem depois dos centímetros? O milímetro. Então, se aqui está medindo o centímetro, esse 2 seria milímetros. Porque a gente leu 21 centímetros, vírgula seria o que vem depois, milímetros. Então, até milímetros, o número está correto. Então, aqui eu tenho o meu primeiro duvidoso. Esse 0 seria o meu segundo duvidoso. Como essa régua estaria em milímetros, o que a gente tinha lá, ó? Metro, decímetro, centímetros e milímetros. Como ele deu o número em centímetro, a próxima casa para, já que ele falou milimetrada, a precisão é milímetros, então até milímetros é correto. Então isso aqui é correto, isso aqui é correto. Esse é o primeiro duvidoso. Então essa medida que o aluno escreveu está errado porque a gente nunca escreve o segundo duvidoso na medida. Esse 0 não poderia aparecer. Tá? Então logo de cara a gente já mata a questão. Eu preciso só de 2 casas depois da vírgula. Então qual é a alternativa que tem aí? A B. A B está escrito 2,35 centímetros. Olha, esse 21, a gente lê 21 centímetros. O próximo é milímetros. E esse é o primeiro duvidoso. Se nós fôssemos escrever esse número em milímetro, a gente teria que jogar essa vírgula para a direita. Ela ficaria assim, ó, chegando no milímetros. 21,35 centímetros, ou 213,5 milímetros. Esse 213 agora já é milímetros. Então já são corretos. Esse 5 não dá para medir meio milímetro, se a régua é milimetrada, é uma estimativa. Ó. Meio milímetro estaria aqui no meio, entre uma casinha de milímetro e outra. Então ele é o primeiro duvidoso. Olha que correto escrito em milímetros, todos os corretos e o primeiro duvidoso. Continuou. 2, 1, 3 corretos. 2, 1, 3 corretos e o primeiro duvidoso. Então aqui nessa medida a gente tem a alternativa B. Então no próximo exercício, que é o exercício 2, ele pergunta qual o número de algarismos significativos nas seguintes medidas. Ele quer saber qual o número de algarismos significativos. Ele não quer saber quais são. Mas para saber o número, a gente quer saber quais são. E ele não deu nessas medidas nenhum aparelho que dê a precisão dessa medida. Todas essas medidas foram feitas em gramas ou em quilogramas. A primeira medida, de 4,80 quilogramas, ele não falou a precisão do aparelho de medida. Então todos esses algarismos foram medidos. Para o 0 aparecer aqui, a gente contou lá na balança, né, para chegar no 8 e para chegar no 4. Então aqui a gente tem os 3, o 4, o 8 e o 0 são significativos. Então eu tenho 3 algarismos significativos aqui nessa medida. E aqui? Aqui está mais fácil.
3,4, não tem nenhum zero para confundir você. Então 0 à direita é significativo, 0 à esquerda não é significativo. Então olha aqui, eu tenho 2 algarismos significativos nessa medida. Na alternativa C, cuidado, essa medida ela está sendo feita. Então ela já chegou nesse 3, nesse 0, nesse 4 e nesse 0. Isso aqui não foi medido ainda. Então, portanto, 0 à esquerda de qualquer número não é significativo na medida. Então, portanto, eu tenho esses 4 valores, esses 4 números como algarismos significativos. Aqui na alternativa D, o 4 foi medido, para chegar no 8 esse 0 também foi medido. Então, portanto, eu tenho 3 algarismos significativos na alternativa D. E na alternativa E, não confunda, esses zeros, se a medida fosse 0, 0, 0, 0, não tem significativo. Então, para chegar no 3 lá, esse 0 aqui foi medido. Então, para chegar no 3 aqui foi medido. Então, eu tenho 3 algarismos significativos, o 3, o 0 e o 0. Aqui está fácil, tem potência de 10, mas olhem os algarismos medidos. Então, aqui eu tenho 4 algarismos significativos no F. O 4, o 7, o 3 e o 2. Eu tenho os 4. E o G? A alternativa G precisa tomar um cuidado, gente, que tem esse 0 aqui, mas ele foi medido. Para chegar aqui no 3, esse 0 foi medido. Então todos são significativos, inclusive esse 0 aqui. Agora se eu tivesse 0 à esquerda, não. Então eu tenho 5 algarismos significativos aqui na medida. Tá? E o H aqui, faltou? Só esse 4 foi medido. Tá bom? Então eu tenho um algarismo significativo nessa medida. Pessoal, tudo bem? O terceiro exercício, ele já não fala mais de algarismos significativos, e sim de prefixos e sufixos, que teria o símbolo de fator multiplicativo de potência de 10. Então a gente precisa tomar cuidado que ele deu uma medida aqui de 1.600.000 km². Tá? Que é a área territorial do estado do Amazonas, em quilômetros quadrados. Olha o que ele fala para você. Ele deu aí como um dado que 1 quilômetro quadrado é igual a 10 à sexta metros quadrados. Cuidado. Ele pede para você a notação científica desse número em metros quadrados. A primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar isso daqui. Então, 1.600.000 quilômetros ao quadrado, a gente vai escrever todos os algarismos significativos. Então, 0 à direita é. E esse quilômetro quadrado aqui, ó, cada quilômetro quadrado vale 10 a 6 metros quadrados. Então eu já posso substituir isso por 10 a 6 metros quadrados. Esse km ao quadrado, ó, cada um dele vale 10 a sexta. Então eu já substituí esse quilômetro ao quadrado por 10 a sexta metros quadrados. E na notação científica? A notação científica, esse número que antecede a potência de 10, ele tem que estar escrito entre 1 e 10 exclusive. Então, para ele estar escrito, eu tenho que escrever esse 1.600.000 como 1,6. Aí sim ele está entre 1 e 10. Então eu reduzi 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Eu diminuí 6 casas decimais, tá? Nesse número. Eu corri com a vírgula 6 casas. Ah, mas cadê a vírgula? Estava aqui no número, pô. Quando o número não tem vírgula, significa que ela está lá na frente. Então, tirei 6 casas desse número. E na potência de 10, eu vou colocar as 6 que eu tirei. Então, esse número em notação científica passa para 10 a 12 metros ao quadrado. Então, isso a gente tem na alternativa B. Cuidado com essa regrinha. Diminuiu casas decimais, aumenta esse tanto na potência de 10. Aumentou casas decimais, tira na potência de 10. Correto, pessoal? Então, pessoal, o exercício 4
a gente precisa prestar muita atenção ao que ele colocou primeiro. Muitos algarismos depois da vírgula, e colocou a unidade de uma velocidade em metros por segundo e com um expoente de 10 à oitava. Então são 8 casas decimais aqui, ó, a mais. Só que ele quer a resposta com 2 algarismos significativos. 2 algarismos significativos. E em quilômetros por segundo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é passar esse metros para quilômetros, porque o segundo vai se manter aqui embaixo, não tem que mexer. Então a primeira coisa que a gente diz lá é, C é igual, a gente não pode perder isso daqui. E o que tem que aparecer aqui? Tem que aparecer um K. E o prefixo K, que é quilo, ele tem um sufixo de 10 à terceira. Então eu vou ter que fazer aparecer um 10 à terceira para substituir pelo K. E para aparecer um 10 à terceira, eu posso quebrar esse 8 em 2. Eu posso quebrar esse 8 em 10 à quinta e em 10 à terceira. Porque esse número aqui continua e o 10 à oitava continua aqui. Porque 10 à quinta vezes 10 à terceira, lá em matemática, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então eu fracionei, eu dividi esse 8 em 2 expoentes para continuar 10 à oitava. Então ele continua 10 à oitava metros por segundo. Veja bem, olha lá, ó. Continua metros por segundo. Isso ainda continua igual, porque isso aqui significa um 10 à oitava. Só que agora a gente vai substituir o prefixo porque ele quer o quilo na unidade. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que substituir. Pessoal, aqui eu coloquei um 2 a mais, ó. 4, 5, 8, não tem problema nenhum. Tá? Eu vou ter que substituir quem? Aqui é o 10 à oitava metros, então eu vou colocar o 10 à quinta e esse 10 à terceira que eu forcei o aparecimento para substituir por quem? Pelo K. Agora sim. Está aí a notação científica desse número. Só que ele quer com 2 algarismos significativos. E agora? Só posso escrever 2 significativos. Eu vou ter que tirar todo mundo fora. Eu vou ter que deixar só 2. Aí, um monte de vocês dizem lá, ó, 2, 9, 9. Eu vou jogar tudo isso fora. Cuidado. A hora que eu vou jogando esses algarismos fora, esse 7 está mais próximo do 9 do que manter esse 9 aqui. Então eu vou ter que aproximar esse número. Eu não posso perder esse 7, porque eu estaria perdendo uma grandeza próxima de 10. Então eu tenho que jogar para o número da frente. E quem que é o número da frente aqui? É um 10. Então 2,99 para aparecer um 0, tudo isso passa a ser 3. E como ele quer 2 algarismos significativos, eu tenho que escrever isso aqui como 3,0. Olha os dois. Então quando eu tenho 2 algarismos, eu tenho que aproximar. Professor, eu aproximo até onde? Até o 5. Se aqui fosse 5, eu já aproximaria. Se aqui fosse 4, não. Se no lugar desse 7 fosse 4, seria 2,99. Mas como ele quer 2, sendo 4 aqui, 2,99 são 3 algarismos significativos. Aí você deixava o 2,99. Como ele quer 2, esse 9, se eu jogar ele fora, ele aproxima lá. Tá bom? Então o que significa isso? Que aqui era 2,7, 2, 4, 5, 8. Então eles vão aproximando para 2. Então esse 9 aproxima 9 aqui para 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Correto, moçada? Então ele quer a resposta com 2 algarismos significativos. Nós tivemos 2 jogadas. Fazer aparecer um 10 à terceira para o prefixo quilo, no K no lugar do 10 à terceira, substituir a potência de 10 pelo K, e ainda aproximar para 2 significativos. Por quê? Porque se eu deixar 2,99 seriam 3 algarismos.
E 2 eu não posso escrever 2,9. Porque 2,9, moçada, tá? Estaria mais próximo do zero. Então esse 9 aqui aproxima, beleza? Bom, moçada, no quinto e último exercício, tem um contexto histórico de quando a vida surgiu no universo. E ele vai colocar para vocês no texto duas medidas. Ele coloca a primeira medida como 3,5 bilhões de anos e 11 bilhões de anos. E pede para você escrever a notação científica. Primeira coisa, bilhões, 3,5 bilhões. Como é que a gente escreve isso? Aqui seria quem? 1000, milhão, e o bilhão seria 3,5. Olha lá. Aqui a gente lê esse número em bilhões. Então seria 3 bilhões, 500 milhões, que seria a metade de 1 bilhão, então por isso 3,5, tá? E aqui seria quem? 1 milhão e 1 mil. Então como que a gente escreveria esse número em notação científica? Bom, ele está fora do intervalo, ele está muito acima de 10, né? Então entre 1 e 10 seria 3,5. 3,5, para reduzir esse número, olha onde está a vírgula aqui. 3 casas, mais 3 casas e mais 3 casas. Então eu tirei 9 casas. Então eu coloco quanto? Eu coloco um 10 a 9, já que não tinha expoente nenhum. Tá? Então tá aí o número em anos. A mesma coisa no 11 bilhões. 11 bilhões, ó. Olha aqui como escreve 11 bilhões. De novo, cuidado. 11 seria um número acima de 10, então a vírgula tem que vir aqui. Então olha aqui quantas casas. Até aqui já foram 9, mais uma casinha. Então eu tirei 10 aqui para chegar no 1,1. 1,1. Aí no expoente de 10 que não tinha, então como não tinha eu já coloco as 10 que eu tirei. Então eu tenho aqui a notação científica desse número, beleza, moçada? Então alternativa B.